Dá para a gente. Pastores, há um movimento crescente desses líderes hoje que estão se denominando apóstolos. Eles se denominam apóstolos. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem muito estudo, muito conteúdo bíblico e acaba confiando nessas pessoas que dizem ter recebido uma visão do alto, um chamado dos céus, uma visão, uma revelação direta de Deus e começam a se afirmar apóstolos. E é um título muito grande o apostolado, né? E como é que os pastores... Qual é a visão dos pastores a respeito disso? Qual é a visão dos pastores sobre aqueles que se dizem, que se denominam apóstolos, tal como foram os 12 que Jesus Cristo deixou na fundação de sua igreja? Nós já brincamos aqui que daqui a pouco alguém vai invocar para si o título de Jeová Júnior, né? Porque está faltando título já. Então a turma logo evoca para si a titulação aí de Jeová Júnior. Porque, aliás, eu estava vendo, né, um vídeo de um pastor brasileiro lá nos Estados Unidos e ele entra no... a turma fez o recortezinho dele entrando no culto e fazendo a saudação, dizendo que ele acabou de sair de uma reunião com a Trindade. Então, ele era quase a quarta pessoa da Trindade. O sujeito fez uma reunião com a Trindade, imagina... Privilégio. Privilégio. O network dele é a Trindade. Ele chega dizendo que naquela reunião ele recebeu revelações daqueles 7 trovões que João ouviu lá em Apocalipse. Quando foi escrever, Deus falou com João: não escreve não. Aí ele disse que na conversa com a Trindade ele teve as revelações do que João ouviu nos trovões que não revelou. E do que Paulo ouviu naquela visão, do que Paulo viu na visão do terceiro céu, que também disse que não era lícito contar aos seres humanos. É o quarto da Trindade já. Então, olha só, né? Ele se coloca num patamar de igualdade ao apóstolo Paulo e ao apóstolo João nas suas revelações. Então, assim, a palavra apóstolo no Novo Testamento, ela tem 2 conotações, né? A conotação do enviado. O apóstolo é aquele que é enviado por alguém. Então, nesse sentido, nós somos apóstolos. Todo pastor é apóstolo, todo pastor de verdade é apóstolo, todo missionário é apóstolo, todo crente é um apóstolo, porque Jesus disse: ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Então, a igreja é uma agência apostólica. Por isso que nós somos cristãos, né? Nós somos uma igreja cristã apostólica. Nos 2 significados. Nós cremos no que os apóstolos ensinaram e somos a agência de Deus enviada para fazer discípulos. Seria no verbo, então, pastor? Nós temos o apostolado no sentido de sermos enviados por Deus. É um sentido básico, simples, e que, de forma alguma, esse apóstolo, nesse sentido, significa superioridade. Esse apóstolo, nesse sentido, significa simplesmente uma representação que fazemos de Jesus. Então, não há por que me apresentar como um apóstolo, como sendo um cargo, como sendo um título, é mais uma função. O apóstolo, nesse sentido, é uma função que todo cristão exerce. O segundo sentido em que a palavra apóstolo aparece no Novo Testamento, aí como título, ela se refere àqueles que estiveram com Cristo pessoalmente. Paulo é aceito como apóstolo porque Jesus apareceu para Paulo, o converteu, depois ele teve essas visões, ele foi levado ao terceiro céu, e ele mesmo diz como alguém que foi nascido fora do tempo, ou seja, ele é um apóstolo extemporâneo, né? Ele não esteve junto com Jesus nos 3 anos de ministério, mas em Atos 1, quando vão eleger alguém para o lugar de Judas, a condicionante era que esteve conosco desde o começo. Por quê? Para ser apóstolo nesse sentido de título, tinha que ter estado com Jesus desde o começo. O único que foi aceito como apóstolo na igreja antiga, nesse sentido, foi Paulo, por causa das visões, das revelações, e porque ele esteve pessoalmente com Jesus na sua conversão. Quando alguém invoca para si um título de apóstolo, sendo o 15º, 16º, 18º, sendo o 19º, sendo um outro apóstolo, aí o 100º não sei o quê, é uma arrogância, é uma pretensão.
né? Por quê? Apóstolo no Novo Testamento é alguém que tem autoridade sobre a igreja de Jesus inteira. Quando alguém diz que é apóstolo, dizendo que ele é um fundador de igreja, ele é concorrente de Jesus. Que igreja é essa que ele fundou? Porque a igreja que Jesus fundou foi sobre os 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos iniciais. Agora, o sujeito fundou uma outra igreja e é apóstolo. É uma concorrente com a igreja de Jesus, e ele é um concorrente dos apóstolos de Jesus. Então, esse é um título que pode valer até lá para dentro da denominação dele, mas não vale para a cristandade. Ele não é nada para a cristandade, em geral. Eu não tenho que me submeter a esse apóstolo. E ninguém tem que se submeter a esse apóstolo. É uma mera arrogância deles. E a gente tem visto pessoas totalmente desqualificadas com a arrogância de ser apóstolo. Ele nem leu a Bíblia inteira e já é apóstolo, né? Ele não sabe. Ele está escrevendo a Bíblia dele, ele nem sabe teologia e é apóstolo, né? Ele sabe pouco. Nós ouvimos o conteúdo da pregação dele, é muito pouco. Ele fundou uma igreja de 100 pessoas e é apóstolo. Não. Fatuado. Fatuado. É, né? fumaça. É falso mestre, é arrogância, é um capcioso, é um perigoso, porque ele acha que ele é o que ele não é. E as pessoas que o seguem acham que ele é o que ele não é. Ele não é essa autoridade suprema sobre a igreja de Jesus. Ele é a autoridade sobre aquele grupo que ele fundou ali, de 100, de 1000, de 2000 pessoas. Mas a cristandade do mundo somos milhões, são bilhões de pessoas, na verdade. E ele não é nada para essa grande cristandade espalhada pelo mundo. Perfeito. Pode dar nomes? Aqui no programa, sou o novo apresentador. Pode dar. Paulo deu, vou dar 2 nomes aqui também. Tem Alexandres e Himeneus hoje, entre nós. Tem muito, irmão. E é exatamente isso que o pastor Amaury falou. Na questão verbal, somos todos enviados. É uma ação de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, né? Todos somos apóstolos. E as mulheres apostilas, brincadeira. Mas todos nós somos apóstolos, né? Somos enviados. Agora, o título, por que o sujeito pega o título para si? Nesse lado da disputa com a Igreja de Cristo, eu nem tinha pensado, viu, Maria? Mas é isso mesmo. Concorrência. É uma concorrência. Mas, assim, ele faz isso para impor para o inculto e incauto, como ele, essa autoridade, essa soberania. O pastor Amaury acabou de falar uma coisa que é muito real, muito real. Esse tipo de líder religioso não leu a Bíblia toda. E quem o segue não leu nem um livro. Às vezes leu alguma coisa e perdido ali, tentando fazer alguma conexão, né? Mas não leu a Bíblia, não lê a Bíblia. E por isso é enganado, por isso é enganada. Ou seja, segue esse tipo de líder, esse tipo de tirano da fé, aqueles que não conhecem a fé bíblica, a fé cristã. E o que falta? A própria palavra. Aí tem alguns deles escrevendo suas versões bíblicas, né? Tirando coisas, colocando coisas. Ele é tão igual a Paulo, né, pastor Amaury, revelando o terceiro céu aí, que ele cria o céu dele, ele cria o inferno dele, ele cria tudo. O Espírito Santo dele, né? Ele vai mudando as coisas, porque ele quer ter autoridade sobre todo mundo, sobre todos, inclusive autoridade sobre a própria Trindade, porque eles declaram o que Deus tem que fazer. Eles dizem o que Deus deve fazer. E tem que ser no tempo deles, na vontade deles. Eles declaram. Deus não pode falar nada, Deus só obedece eles. Então é complicado. São falsos mestres, com certeza.